Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou falar sobre um tema que vocês pediram várias vezes, que é o tema das criptomoedas. Vou falar sobre Bitcoin, sobre outras variáveis, sobre mineração de Bitcoins e uma série de coisas do tipo. Nesse vídeo em específico eu não vou tomar assim, não vou colocar a mão na massa, não vou mostrar para vocês como minerar moeda X ou Y. Mas eu vou dar uma noção bem geral sobre como a parada funciona. Vou falar vários termos que você vai ter que entender se você quiser lá na frente talvez minerar alguma moeda, trabalhar com alguma moeda. Então para você que é iniciante, para você que não tem muita ideia de como o Bitcoin funciona, como qualquer outra moeda virtual funciona, se é seguro, se não é, como que você minera, se você simplesmente liga uma placa e você começa a chover dinheiro, ou qualquer outras coisas do tipo, nesse vídeo aqui eu vou esclarecer. Se você já entende um pouquinho, dá uma assistida, mas não leva tão assim a sério. Agora, se você não entende nada e quer entrar nesse mundo, presta atenção nisso, isso que vai te ajudar pra caramba. Eu não vou colocar a mão na massa porque se eu fizer isso o negócio vai ficar um tanto lento. E se eu simplesmente falar, hoje a gente vai minerar, sei lá, Nevacoin. Então eu abro o minerador, começo a usar aqui, falo uns comandos pra vocês e pronto. Quem já entende vai ter uma noção do que fazer, mas quem nunca mexeu com isso também não vai mexer, porque não vai entender absolutamente nada. Então pra começar, o que caracteriza uma moeda? O que faz com que essa nota de R$2 ou então uma pedrinha de ouro ou qualquer coisa do tipo seja vista como moeda? Em primeiro lugar, ela tem que ser amplamente aceita e reconhecida como uma moeda. Ou seja, as pessoas têm que saber que essa nota de R$2 vale R$2, porque se eu imprimir um pedaço de papel ele não vai valer R$2. Como que isso é feito? Em primeiro lugar, o governo, por exemplo, vai determinar que isso aqui vale R$2, então beleza. E a população vai começar a comercializar nisso. Eu vou pagar você em reais, eu vou vender meus produtos em reais e assim por diante. Com moeda virtual é praticamente a mesma coisa. Eu até posso criar uma moeda virtual agora, sei lá, Satan Coins. Mas essas moedas não vão servir pra nada se as pessoas não derem valor a ela. Eu posso minerar um monte de negócio. Você aceita comprar essa bala aqui em Satan Coins? O cara vai falar não, porque ele nem sabe o que é, ele não conhece. Agora se eu falar, você aceita isso aqui em dólar? O cara aceita. Por quê? Porque o dólar tem um certo valor. Porque as pessoas sabem que o dólar é uma moeda confiável, que você pode comprar dólar, pode vender dólar, que aquele dólar sempre vai ser aceito. E uma moeda assim, digamos, estável. Com a criptomoeda é a mesma coisa. Por que as pessoas negociam em bitcoins, em litecoins ou qualquer outra moeda do tipo? Porque elas sabem, já está, digamos assim, concretizado nas pessoas que aquele tipo de moeda é aceitável, que você pode comercializar naquele tipo de moeda. Vamos imaginar que eu decida vender em bitcoins. Então, por exemplo, eu recebo bitcoins, aí eu pago vocês em bitcoins, vocês aceitam e assim por diante. Então, basicamente é isso. Outra coisa, por que essa nota de R$2 vale R$2, tem um valor, e por que essa pedra não? Ou melhor ainda, por que essa pedra não tem valor, mas essa mesma pedrinha de ouro teria valor? Basicamente porque o ouro é uma coisa que você não consegue extrair tão facilmente. Você não vai sair na rua e pegar ouro na rua, na guia da sua calçada. Mas essa pedrinha vai. Então, se você quiser ouro, você vai ter que comprar ouro. Você não seria lógica alguma você comprar essa pedra, sendo que você pode pegar essa pedra na rua. Com moeda virtual é a mesma coisa. Não tem razão alguma para você comprar 100 bitcoins, comprar mesmo, não vou dizer 100 porque é muito, mas sei lá, 2 bitcoins, não tem lógica você comprar 2 bitcoins, sendo que você pode simplesmente fazer 2 bitcoins cair do céu. Ou seja, a moeda virtual não vai ser uma coisa de fácil extração, não vai ser uma coisa que você vai conseguir tão fácil, ela vai ter o seu valor. Com ouro é a mesma parada, você não vai sair cagando ouro por aí. Se você quiser extrair ouro, vai ter um custo, vai ter que encontrar o ouro e tudo mais. Por isso que o ouro, diamante e outras coisas raras são tidas como moeda. Outra coisa, o mercado não pode ser subitamente inundado de ouro, a não ser se alguém descobrir uma jazida muito fácil assim de ser extraída de ouro, a coisa vai falir, mas isso não vai acontecer. Mesma coisa com bitcoins, ninguém vai simplesmente aparecer com um monte de bitcoin e vai quebrar tudo porque a bitcoin tem uma forma de ser extraída. Da mesma forma que o ouro é limitado por recursos naturais, a bitcoin também é limitada a sua extração através de programas, que é o que eu vou mostrar para vocês depois. Basicamente são essas coisas que caracterizam a criptomoeda como uma moeda que tem valor, ou seja, que fazem com que uma wallet com 5 bitcoins vala alguma coisa em dólares, em reais e assim por diante. Ela tem um lastro. Então você pode pegar bitcoins, o cara vai entender que aquilo vale dinheiro e vice-versa. Ou então talvez, se você nem quiser relacionar dinheiro, você pode dar bitcoin, que o cara vai dar o produto dele para você, porque ele sabe que aquela bitcoin vai ter valor para ele usar depois. Se eu der uma pedra para ele, ele não vai ter a mínima ideia do que fazer com aquela pedra, então ele não vai aceitar. Esse é o esquema. Agora, o que diferencia o dinheiro comum de uma criptomoeda? Em primeiro lugar, quem controla isso aí? O dinheiro comum é emitido pelo Banco Central, no caso do euro, por exemplo, é emitido por um órgão central também, é sempre assim. A criptomoeda não, ela é emitida por um programa P2P. Você lança esse troço na internet, esse negócio vai começar a partir de algoritmos que eu vou explicar depois, a emitir essas moedas. Funciona assim, então não tem uma autoridade competente por isso. Não tem uma pessoa responsável que vai decidir, hoje eu vou emitir muita Bitcoin, não, hoje eu não vou. Hoje eu vou controlar isso aqui, não, isso não vai existir. Como eu já disse, o dinheiro comum independente do governo, a Bitcoin não é. O dinheiro comum pode ser armazenado em banco, não é muito conveniente você armazenar o dinheiro comum debaixo do colchão, por questão de inflação, várias coisas do tipo. Já a criptomoeda você pode até armazenar, mas não é recomendado armazenar em banco. Você vai armazenar numa carteira sua. Você vai guardar a carteira e vai colocar lá. O lado bom disso é que só você é responsável pela segurança da sua criptomoeda. O lado ruim é a instabilidade. Um banco, por exemplo, vai corrigir o seu dinheiro conforme a inflação.
Já a carteira não, você vai colocar a carteira ali, a criptomoeda pode estar valendo muito hoje, pouco amanhã. Se você investiu nela, dane-se, quem vai sofrer as consequências vai ser você, tanto do lado negativo quanto do positivo. O dinheiro comum deve ser declarado pelo governo. Se você recebe, você tem que declarar imposto de renda e por aí vai. Você tem taxações, tem imposto e tudo mais. A criptomoeda não. A criptomoeda, além de não poder ser declarada, o governo não está nem aí para ela também é anônima. Ou seja, nem que o governo queira estar aí para ela, ele não vai conseguir. Ele não consegue, por exemplo, rastrear uma transação feita em criptomoeda porque os dois participantes dessa transação são anônimos. O dinheiro comum normalmente vai ser aceito só em dimensão local. A não ser que você trate do dólar, se você chegar no Paraguai, por exemplo, com uma moeda da Austrália, os caras não vão aceitar e vice-versa. O real, por exemplo, vai ter uma dimensão importante somente assim na América do Sul. Se você chegar lá na África, o cara nem vai saber o que é. Já a criptomoeda não, a Bitcoin vai ser aceita em qualquer lugar do mundo. É um negócio universal. Você chega lá nos Estados Unidos, ó, Bitcoin, Paraguai, Bitcoin, qualquer lugar do mundo, os caras vão aceitar em Bitcoin. Por outro lado, você roubar dinheiro comum é crime. Você não pode pegar o dinheiro de alguém e sair correndo por aí que vai dar ruim para você. Já a criptomoeda, até o momento, não existem leis, pelo menos no Brasil, que impeçam roubo de criptomoedas. Ou seja, ou você guarda esse negócio que se alguém roubar de você, não vai ter para quem você reclamar. São esses os pontos negativos e positivos da criptomoeda. Outro detalhe que eu já falei é a estabilidade. O dinheiro comum é relativamente estável. O dólar, por exemplo, ele não vai subir do nada, de uma hora para outra, nem descer. Vai ter essas variações de mercado, mas ele vai seguir um padrão. Mesma coisa com o real, com qualquer outra moeda. Tirando as exceções, claro. Já a criptomoeda não. Já aconteceu do caso de bitcoins que estavam valendo um valor bem alto, acho que era cerca de 100 dólares, cai do nada para 17 centavos de dólar, porque um cara conseguiu roubar bitcoins e jogou um monte de bitcoins lá na bolsa de valores de bitcoins e coisas do tipo. Ou seja, você vai ter que, se você quiser trabalhar com muita bitcoin, investir na bitcoin, qualquer outra moeda, você vai ter que ter uma noção de mercado, de como trabalhar com essa parada, para não perder grana, e sim para ganhar grana, para usar isso aí a seu favor. Bom, agora que eu expliquei para vocês o que é uma moeda virtual, o que caracteriza ela como moeda virtual, vamos entender como que elas são produzidas, tá? Você tem a moeda virtual, você tem a Bitcoin, mas quem que produz Bitcoin, quem que controla isso aí? Primeiramente, vamos imaginar que eu crio um algoritmo, que normalmente esse algoritmo você encontra o Pensar-se quase sempre, de uma moeda virtual. Eu decido, Satancoin vai ser a minha moeda virtual, criei, beleza. E o que eu faço? Eu pego esse programa, coloco ele num sistema P2P, ou seja, num sistema de código aberto, claro, que vai trabalhar em vários computadores, ele não vai ser centralizado, não vai ter uma CPU, um server central, e aqui é o exemplo disso aqui. Ao invés de ele ter uma CPU que controla tudo, ele está em todos os computadores e esses computadores conversam entre si. E essa é a ideia. Eu vou lançar e vou falar, baixem isso aqui para poder usar minha moeda. Os caras baixam e com isso esse programa P2P que está em todos os computadores vai trabalhar em conjunto para poder controlar a dificuldade de mineração que vocês vão entender daqui a pouco, quais hashes vão ser emitidas, do que ele faz para ele poder balancear o mercado e impedir, no caso do ouro, que o mercado seja simplesmente inundado pela moeda virtual. Esse programa, no caso das bitcoins, por exemplo, ele impede que o mercado seja subitamente inundado de bitcoins e por aí vai. Se a moeda se tornar popular, se muita gente com muito poder de mineração tentar minerar, ou seja, se um cara que tem um mainframe inteiro tentar minerar Bitcoin, por exemplo, o preço da Bitcoin, a dificuldade da Bitcoin vai aumentar. Ou seja, o cara não vai simplesmente conseguir fazer chover Bitcoin. O algoritmo vai fazer com que essa produção de Bitcoin se torne cada vez mais difícil. Isso atrapalha um pouquinho para quem tem um computador mais básico e quer fazer mineração. Vou explicar isso depois. Quanto mais a moeda se tornar popular, quanto mais a gente vê afim, maior tende a ser a cotação da moeda. Além de outros fatores, claro, mas basicamente é isso que mais interfere. Quantas criptomoedas existem? Para começar, tem cerca de 700. Vocês podem ir, se vocês pesquisarem All CryptoCoins aqui, vocês vão encontrar. Acho que aqui, Listed of All Trade Alternative, por aí vai, ou CryptoCoin Shards, não lembro qual que era. Mas eu acho que é exatamente isso aqui. Aqui tem a lista de todas as criptomoedas que já foram criadas. No caso, tem cerca de 700 pela minha conta que eu tinha feito anteriormente. Vai longe. EnergyCoin, CureCoin, CompassCoin, Abcoin, sei lá. E lá na frente, claro, na mais popular de todas, o Bitcoin, a Stellar, Litecoin, Kono USD, Darkcoin, Dogecoin, por aí vai. Ou seja, tem moeda pra caramba. Aqui, por exemplo, a gente tem alguma dessas moedas. Essa aqui é a Litecoin, a Bitcoin, a Darkcoin, a Dogecoin. E também, claro, como esse algoritmo é aberto, qualquer um faz, a gente também tem a Dilma Coin, que foi uma moeda criada por brasileiros, que não tem valor algum por enquanto, você simplesmente pode negociar coisas com essa moeda, mas ele é útil para você que quer aprender a mexer, você meio que brincar com isso aqui, porque não tem valor, então é mais fácil de minerar e vários outros detalhes que você não tem que se preocupar tratando da Dilma Coin. Eu vou mostrar para vocês depois. Como que funciona a mineração de criptomoedas? Vamos imaginar o seguinte, a gente tem lá o algoritmo, o bagulho está funcionando em P2P, está funcionando entre todas as redes. Porém, ele tem que verificar se todas as transações são feitas, ou seja, ele não pode simplesmente dar 10 bitcoins pro cara ali porque ele está dizendo que são dele. Ele tem que verificar se realmente ele merece essas 10 bitcoins, ou seja, se ele realmente fez alguma transação que dê as 10 bitcoins para ele. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de vários cálculos, ele vai ficar verificando, passando todas essas bitcoins.
Só que ele não pode fazer isso sozinho porque ele não tem processamento, é apenas o algoritmo que está online numa rede P2P. Então ele vai pensar, bom, eu vou conseguir pessoas para fazerem isso, que são os mineradores. Os mineradores, que são os caras que verificam todas as transações, fazem operações matemáticas com o computador para verificar se essas operações realmente aconteceram, fazer vários detalhes desse tipo. Eles fazem isso e, por consequência, recebem aí uma recompensa na moeda virtual em questão. Então eu verifico transações de bitcoins e, como recompensa, eu recebo uma quantidade de bitcoins. Eu verifico essas transações, escrevo num bloco público e, por recompensa, eu ganho bitcoins ou qualquer outra moeda do tipo. Outra coisa também que os mineradores são propostos é adivinhar a hash utilizada na criptografia do bloco, ou seja, esse bloco onde está tudo escrito é criptografado com alguma coisa. E o primeiro que conseguir adivinhar a sequência numérica, tem várias aqui de exemplo, o primeiro que conseguir acertar numa espécie de loteria, consegue também uma recompensa na moeda virtual em questão. Ou seja, o cara que minera, na verdade, ele está fazendo esses dois trabalhos e, por consequência, recebendo a moeda. Ou seja, não está simplesmente ligando o botão e aquilo está caindo moeda no computador dele e dane-se. Não, ele precisa desse trabalho, a moeda precisa desse trabalho para fazer com que ela funcione. E os mineradores vão fazer isso porque eles querem ganhar recompensa. É uma espécie de troca, um sistema de trocas. E a dificuldade de mineração, como eu já disse, vai ser constantemente ajustada. Ou seja, a mineração que você tem hoje, a dificuldade que você tem para fazer isso hoje, não vai ser a mesma de amanhã. Por quê? Porque o mercado de hoje já vai ser diferente do que vai ter amanhã. E é o algoritmo que vai tratar de fazer isso aí. Como começar a usar criptomoedas? Vamos imaginar, tá, beleza, curti pra caramba essa parada, mas como que eu faço para usar? Primeiramente, você vai ter que decidir que moeda você vai usar. Se você quer fazer uma compra, provavelmente você vai usar a moeda daquela compra. Se você quer comprar alguma coisa e está em bitcoins, você provavelmente vai tentar usar bitcoins. Se você quer minerar, você tem que considerar a dificuldade. Eu consigo minerar? Você vai ter que pesquisar tudo isso para saber se vale a pena ou não usar. Segurança, claro, você vai ter que verificar se vale a pena minerar, se é aceito, se tem fator de risco, se vale a pena comprar e por aí vai. Verificar histórico, enfim, vai ter que fazer uma pesquisa completa sobre a moeda em questão. Depois você dá uma olhadinha nos sites do projeto, verifica como funciona, se você tem que baixar a carteira, se não tem, onde que você pode comprar, se é possível comprar no seu país. Tem muitas moedas que lá fora você compra de boa, mas aqui não vai ser tão fácil por questão de que não tem site mesmo, e se tiver vai ter que comprar em dólar e várias complicações do tipo. Enfim, verificar várias coisas até decidir se vai realmente usar aquela moeda. Beleza, decidi isso aqui que eu quero usar, fechou. Feito isso, você vai ter que baixar uma carteira. O que é uma carteira? Vamos pesquisar aqui. Que você pode baixar tanto na internet ou no seu computador para você armazenar suas moedas virtuais. Então vamos imaginar, eu tenho tantos bitcoins, eu tenho que guardar em algum lugar. Como não tem banco, eu tenho que guardar no meu computador. E é para isso que serve a carteira. Você escolhe a sua, vai no site da moeda em questão, tem várias aqui, Bitcoin Core, MSignal, Bitcoin Wallet. Enfim, tem as diferenças, mas num vídeo específico sobre Bitcoin eu explico por que usar cada uma e tudo mais. Beleza, eu escolhi a carteira, aí eu faço a instalação, e ao final da sincronização de todo o processo você vai ter aqui sua carteira para usar. Pode ter em celular, pode ter em computador. Eu tenho, por exemplo, a carteira da Nevacoin, que é uma outra moeda virtual, que eu vou dar um exemplo para vocês de como ela funciona. O que é uma carteira? Eu executo ela tem um backup, claro, numa pasta que eu guardo todos os backups das carteiras, para evitar que eu perca, guardo com senha, todas as medidas de segurança. Funciona mais ou menos assim. Aqui você pode receber bitcoins, você tem um endereço para isso, no caso da moeda, claro, estou falando de bitcoins por exemplo. Você pode também pagar com endereços, tem aqui uma lista de todas as transações que você já fez. Tem um livro de endereços que você pode organizar pessoas, tem um menu aqui para você inspecionar os blocos e por aí vai. Aqui no meu caso ela estava fora de sincronia, acabou de sincronizar. Por exemplo, eu tenho 32 Nevacoins, que é uma outra tipo de moeda virtual que eu vou explicar depois. Aqui tem as últimas transações de quem que eu recebi e tudo mais. Aqui você pode tanto criptografar a carteira, fazer backup, enfim, tem várias coisas. Mas isso aqui é a tal da wallet que você vai precisar para usar a sua moeda. Beleza. Eu descobri a moeda que eu quero usar, instalei a wallet, está aqui. E agora? Agora você precisa da moeda virtual em si, você precisa conseguir as moedas. Uma coisa que você tem que entender é que a moeda virtual não é nada mais que qualquer outro dinheiro. Ou seja, ninguém vai te dar 10 reais na rua do mesmo jeito que ninguém vai te dar 10 bitcoins na rua. O negócio não funciona assim. Ou você vai ter que comprar essa moeda, você vai num site, por exemplo, e compra numa casa de câmbio virtual. Ó, eu tenho 2 reais aqui, eu quero esses 2 reais em bitcoins. Beleza, o cara te devolve, tá aí, feito. O jeito mais fácil, mais rápido, mais recomendado para você conseguir a moeda. Afinal de contas, se você pretende comprar ou vender, você vai ter que fazer por isso. Também pode vender suas coisas em bitcoin. Sei lá, anuncia na internet que você está vendendo um teclado em bitcoin, talvez o cara compre e você vai ganhando dinheiro assim. Agora, supondo que você não está a fim de comprar, por algum motivo você não quer comprar, você quer só brincar com isso aqui e não quer gastar dinheiro. Tem uma coisa chamada falsete. Falsete não é aquele troço que estoura seu tímpano, pelo contrário, isso aqui é um site que permite você conseguir moeda virtual de graça. Por exemplo, no caso da Dilma Coin, eu acho que falsetedinino.org é isso aqui. No caso da Dilma Coin, que é essa outra moeda virtual aqui, que eu vou estar iniciando para vocês terem uma ideia, que eu já expliquei uma moeda meio de zoeirinha assim, você pode aqui conseguir Dilma Coins. Você coloca o seu endereço, manda concordar, que na hora você vai receber lá na sua carteira essas moedas virtuais. Isso é um falsete, ele oferece uma pequena quantia da moeda virtual para você receber de graça. Você não pode simplesmente fazer chover moeda porque tem um período de tempo. Você tem que esperar para pegar essa moeda. Geralmente também você vai ter que conseguir
pegar uma certa quantidade de moeda para depois receber. Não vai ser na hora que você vai pegar, conseguir, pronto, já vai para minha carteira. Não, vai demorar um pouquinho. Em segundo, não é muito lucrativo. Não compensa você ficar usando isso para ganhar dinheiro. Não vai funcionar. Desiste, porque em Falsete você vai conseguir pequenas amostras da moeda e não a moeda em si. Por fim, a tal da mineração de Bitcoin. Primeira coisa, não é de graça. Se você quiser minerar, que nada mais que o processo de colocar a sua placa de vídeo, seu computador, seu processador para fazer os cálculos que eu já falei, você vai ter que gastar energia e também o equipamento. Você vai reduzir a vida útil da sua placa de vídeo e você tem que calcular bem o custo de energia se realmente vale a pena você trabalhar com ele. A rentabilidade vai variar conforme a moeda. Tem moeda que vale a pena minerar, tem moeda que não vale mais a pena minerar. Bitcoins é uma delas. Desiste que você não consegue minerar Bitcoin tão fácil. Não compensa. Você vai minerar muito pouco, algo como 30 centavos de dólar por mês. No final você vai gastar mais energia do que você vai ganhar. Você tem que fazer vários fatores, você tem que considerar várias coisas, fazer conta, pensar bem antes de começar a minerar para valer mesmo. Mineração pode ser feita tanto sozinho, você e o seu processador, beleza, ou então em equipe. Em equipe vai ser várias pessoas que vão minerar, na verdade vão fazer outros processos além de minerar, e com isso os ganhos vão ser repartidos. Dependendo da moeda compensa ou não, também vai variar da moeda. Processamento você pode fazer pela placa gráfica, que é a tal da GPU, pelo processador, que é a CPU, ou então por ASIC, que é um hardware específico para a função. Tem nego que vende software, hardware mesmo, vende, sei lá, tipo um processadorzinho para você minerar Bitcoin. Você compra e você vai lá e minera usando um hardware feito somente para minerar Bitcoin. Como que você faz para minerar? Primeira coisa, configuração básica. Você vai ter que pesquisar o que você precisa para minerar a sua criptomoeda. Precisa de CPU, precisa de GPU, precisa de um hardware próprio, compensa, não compensa, tudo isso. Depois, assim que você pesquisou, decide GPU, CPU ou ASIC. Provavelmente você vai escolher GPU. Se você tiver um computador gamer, é mais recomendado. Pode tentar as outras também. Assim que não, você vai ter que comprar o hardware e vai dar um trabalho do caramba. Cada criptografia vai usar um algoritmo diferente para minerar. Essas hashes vão estar num algoritmo diferente. Então é melhor você verificar qual software, qual hardware vai se dar melhor com o algoritmo em questão. Algoritmos tem SHA-256, Blake 2S, X11, por aí vai. Tem uma série de algoritmos que você vai pesquisar depois. Decidir se vale a pena minerar solo ou em grupo. Tem moeda que só tem grupo, tem moeda que só tem solo, tem moeda que até tem solo, mas não compensa, vai depender muito. Depois você vai ter que baixar o programa minerador. Ao contrário do que parece, não vai ter minerador de Bitcoin, minerador disso, minerador daquilo. Minerador geralmente é só um. Por exemplo, eu tenho aqui um minerador chamado CC Miner, que é essa paradinha aqui. Isso aqui, dependendo de como eu configurar, tem aqui um script que permite você configurar ele. Dependendo da forma que eu configurar para funcionar, ele vai minerar determinada moeda. O CC Miner, por exemplo, tem um download lá no fórum, dá uma olhada, ele funciona para esses algoritmos aqui. Joincoin, Maxcoin, Digibyte, C11, X11, Blake 256, Blake 256 de novo, NeoScript, Script, Cibcoin, Skacoin, vai longe os algoritmos que esse negócio fornece. Você pode pesquisar também qual minerador é mais recomendado para o seu processador, para a sua placa de vídeo, tem várias coisas que você deve pesquisar antes de fazer. Depois você configura com aquele programinha, aquele arquivo embed que eu mostrei e bota para minerar. Agora vale a pena minerar em solo ou em grupo? Mineração em solo vai se tornar inviável com o tempo. Mas, geralmente você só vai conseguir minerar solo moedas mais novas, tipo a Dilma Coin, que é essa aqui. Vocês podem ver, eu tenho 8.000 Dilmas nessa carteira que eu fiz. Depois eu vou ensinar vocês a minerarem tanto a Dilma Coin solo, quanto a Neva Coin na pool. As recompensas da solo vão ser instantâneas inteiras, não vai ter taxa, não vai ter nada, você vai pegar na hora e pronto. Ela vai utilizar um servidor solo, você vai precisar de um servidor para fazer a mineração. Já em grupo, você vai ter que escolher uma pool, você tem que verificar se a pool é confiável, se ela vale a pena e vários detalhes do tipo. A pool não é nada mais que um site que distribui os blocos entre os mineradores. Nesse ele vai pegar o poder de todo mundo e vai repartir, vai pegar o poder de todos os computadores e vai repartir entre todo mundo e também as recompensas, é uma espécie de socialismo assim, digamos. Você vai ter que precisar de um determinado saldo para pegar a recompensa, não basta você minerar bem pouco, você não vai conseguir. A partir de uma certa quantidade, depois que você pode passar para sua conta. Pode ser taxado, ou seja, a pool pode cobrar uma taxa pela mineração e também pode ter pools públicas, ou seja, ela não cobra taxa, qualquer um vai lá, minera e dane-se. Vale a pena você minerar com o quê? Primeiramente, com CPU você vai usar um minerador chamado CPU Miner, pode pesquisar aí. Vai ser um pouco mais lenta, não digo o computador vai ser mais lento, mas ela vai trabalhar mais devagar, vai consumir menos energia e vai depender muito do processador, da sua quantidade de RAM. Processador que vale a pena tem processador que não. Beleza, vou minerar com GPU, vou minerar com a placa de vídeo. Se você tiver uma placa de vídeo da Nvidia, você vai usar o CUDA Miner, que é o programa mais recomendado, ou então o SG Miner para AMD. Também tem outros, no caso eu estou usando o CC Miner, que não tem nada a ver com nenhum dos dois. Também é uma opção. Se você tiver um PC Gamer é mais indicado. É necessário você ficar atento à especificação de temperatura e voltagem, ou seja, dependendo do valor que você colocar aqui na questão da mineração, por exemplo, aqui está em 14. Se eu botar 15, por exemplo, já vai fritar a minha placa de vídeo se eu não usar um cooler, não usar vários detalhes. Então quer fazer isso aqui para valer, entenda um pouco de eletrônica que vai precisar. Enquanto você está minerando, você não vai poder jogar, não vai poder usar o PowerPoint, dificilmente vai conseguir assistir um filme, não vai impedir que você trabalhe, mas vai ficar um pouquinho inviável para fazer outras coisas.
Por fim, você vai ter que baixar o programa que você escolheu, configurar um arquivo BAT, no caso o arquivo BAT que eu tenho é esse aqui. Eu já abri umas 3 vezes, mas tem aqui o minerador, o algoritmo que eu estou usando, o endereço da pool, ou seja, de onde eu pego os blocos, o endereço da minha carteira, a senha, que não é a senha da carteira, ninguém vai hackear com isso aqui, e também a intensidade da sua placa de vídeo. Vai variar conforme o minerador escolhido. E por fim tem aqui uma certa terminologia para vocês entenderem. Eu não vou falar tudo porque vai tomar um tempo bem grande, até porque várias coisas que eu já escrevi, mas se você quiser pausa o vídeo e dá uma lida nisso aqui, que talvez te ajude. Beleza, agora que eu falei pra caramba, deixa eu demonstrar um pouquinho como essa coisa funciona. Primeiramente, como vocês viram, eu tenho as Dilma Coins, a minha carteira Dilma Coin ainda está sincronizando. O processo de sincronizar é quando ela vai verificar. Se ela vai verificar na rede todas as transações já feitas. Tem transação de 5 horas que ele ainda tem que verificar. No caso da Neva já está sincronizado, então é mais fácil de trabalhar. Por exemplo, vamos iniciar aqui o nosso minerador para Neva Coin na pool. Ele vai iniciar. Abriu aqui o CMD. Eu configurei ele também, o arquivo BAT, para abrir o site da minha pool de Neva Coins. No caso, a minha pool de Neva Coins é essa aqui. Aqui a gente tem quanto eu já consegui, quanto ainda falta confirmar, e aqui quanto eu estou minerando. Esse aqui é meu usuário, ele está procurando, está fazendo o processo de mineração. Cada vez que aparece E, significa que ele encontrou um bloco, não necessariamente que ele encontrou uma moeda. Então talvez demore um pouquinho para começar a cair as suas moedas virtuais aqui no site. Aqui também ele tem aqui a dificuldade, se eu subir um pouquinho vocês vão ver, se eu só encontrar. Aqui ele vai definir a dificuldade da pool, vocês viram lá em cima. Que isso vai variar no caso, quão difícil vai ser você conseguir. E aqui tem a taxa, no caso 23.3 MHz, isso pode aumentar muito se você fizer direito. Daqui um pouco vai começar a aparecer aqui as Neva Coins que eu já consegui assim minerando. Depois eu posso vir aqui em Edit Account, com isso eu posso cair as Neva Coins na minha conta. Vamos fazer um payout aqui pra mim já para eu demonstrar para vocês. Aqui eu digito um código PIN, eu tenho aqui 0.621 na minha conta, mando um cash out, ele vai confirmar o processo, vocês viram aqui. E daqui um pouco vai cair lá na minha carteira de Neva Coins, as Neva Coins que eu recebi. No caso aqui eu tenho 32 mil, mas vamos dar uma mexida, vamos voltar aqui para a página. Só esperar um pouco que daqui um pouco vai aparecer já a telinha aqui. Vou até deixar gravando para ver aparecer. Como vocês podem ver, acabou de chegar aqui 0.368 Neva Coins. Então se eu vim lá na minha carteira, vocês vão ver aqui. Tem não confirmado, porque as pessoas ainda precisam minerar mais um pouquinho para cair na minha conta, mas já tem 0.63 Neva Coins na minha carteira. Isso vai somar o meu saldo, que agora é de 33 Neva Coins, e assim por diante. E assim funciona uma mineração em pool. Você minera, vai armazenando, assim que você puder ter um valor razoável, você pode sacar, e assim por diante. No caso aqui agora, eu só tenho aquelas Neva Coins não confirmadas ainda. Eu vou ter que esperar mais um pouquinho, vou ter que minerar mais um pouquinho para isso atualizar. Aqui no caso aqui são as Dilma Coins. Como vocês podem ver, elas já funcionaram totalmente. Aqui aqui nas transações recentes, eu tenho as transações que eu realizei. No caso, tudo isso aqui fui eu que minerei. E agora vamos iniciar a mineração de Dilma Coin no modo solo. Vou abrir o mesmo programa, que é o mesmo que eu uso para os dois. E aqui vocês podem ver que a dificuldade já é diferente. Ele já está começando a minerar. Basta eu esperar um pouquinho que já vai começar a cair aqui na minha carteira na parte de não confirmadas. É só questão de esperar mesmo, daqui um pouco aparece. Podem ver, já apareceu aqui imaturo, 0.2 RUE. E com isso isso aqui vai tender a aumentar cada vez mais. Primeiro vai ficar imaturo, significa que o bloco ainda não maturou bastante para poder ser usado. Depois vai aparecer não confirmado e depois vai subindo até você ganhar. Ontem minerando por um tempinho eu consegui pegar, se eu não me engano, acho que 100 Dilma Coins, numa questão assim de 40 minutos. Só para lembrar, sempre fique atento à temperatura da sua placa. Você vem aqui na sua placa, no caso dessa NVIDIA aqui, 66 graus. Ontem pegou 94 graus essa porcaria aqui minerando. Então, toma cuidado, verifica a especificação, não deixa passar da moeda, que senão não vai ser legal. Isso é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, deixe um joinha. No próximo vídeo eu vou mostrar, em primeiro lugar, como minerar Dilma Coins solo, ou talvez outra moeda, vou ver. E depois como minerar Neva Coins ou outra moeda numa pool, para dar uma noção assim de como a parada funciona. Isso aí, valeu, falou!